Olá pessoal, nós estamos ainda na parte 1 do livro e hoje a gente vai ver um pouco sobre o espírito, o seu poder criador, sobre a arquitetura terrestre, a arquitetura no plano espiritual, sobre catedrais, enfim. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Maria, hoje eu moro na cidade de Guarapari e eu trabalho na área da evangelização infantil, né? Eu sou evangelizadora lá no Lar Espírita Cristão, no LAEC. E antes da gente começar, eu queria só falar a forma que eu quis trazer aqui para vocês, né, a explicação desse estudo. Eu vou deixar o trecho, né, do parágrafo no slide. Não vou ler ele até para o estudo não ficar muito longo, mas eu vou explicar cada parágrafo, cada trecho. Então aí vocês podem pausar, né, e ler essa parte aí que eu tô falando no livro, tá bom? Então vamos lá. Primeira parte, né, que fala sobre o espírito e a sua parcela do poder criador e também sobre os tipos de arquitetura existentes no espaço. E nesse primeiro parágrafo, Leon Denis ele começa falando que o espírito não é apenas uma centelha divina, né? Ou seja, não é apenas uma parte de Deus, não é apenas uma fractal dele, mas também é capaz de desfrutar do seu poder, né? Do seu poder criador, do seu potencial. E aí a gente é capaz de co-criar ao longo das nossas existências. Então, ao longo das nossas encarnações, como o Leon Denis fala nesse parágrafo, nós somos capazes de desenvolver esse potencial que vai se manifestar na ciência, na filosofia e no nosso assunto de hoje, né, na arquitetura e também na arte em geral. Então, cada vez que nós co-criamos coisas boas, nós de alguma forma contribuímos para o avanço da humanidade. E eu acho interessante quando o Leon Denis fala, né, sobre somos chamados a manifestar esse poder, porque um dia Jesus disse, né, vós sois deuses, faça brilhar a vossa luz. Ele não disse que um dia nós seremos deuses e um dia nós vamos brilhar a luz que um dia a gente vai encontrar. Ele afirmou que nós já somos deuses, ele afirmou que nós já temos essa luz. Então talvez seja a hora da gente analisar como nós estamos utilizando esse poder co-criador. Se nós estamos buscando, né, a referência dessa fractal que é Deus, dessa centelha divina. Se nós estamos, por exemplo, inseridos num grupo de arte, né, um grupo de música, um grupo de teatro dentro da casa espírita. Analisar qual que é o nosso papel, se estamos seguindo aquela referência, se estamos seguindo mesmo o propósito verdadeiro da arte. E se principalmente nós estamos caminhando de forma a manifestar esse potencial. E nesse outro parágrafo, né, no parágrafo seguinte, Leon Denis ele fala que quando nós reencarnamos, esse potencial ele é reduzido, né, esse poder de cocriar ele é reduzido por conta da matéria mesmo. Mas aí ele traz uma outra perspectiva, né, que mesmo com a redução desse potencial, desse poder, nós ainda somos capazes de subjugar a matéria e realizar grandes feitos, como ele fala aqui, né? O homem forja o ferro, funde o bronze e o vidro, esculpe a pedra, ergue estátuas, constrói palácios e templos. O homem perfura montanhas e reúne os mares. E aí eu trouxe até uma imagem para vocês, que é de um artista brasileiro, Eduardo Cobra, e ele fez essa representação de Michelangelo numa pedreira lá em Carrara. E quando eu li, né, Leon Denis falando sobre isso, eu lembrei de Michelangelo, porque ele morava numa cidadezinha perto de Carrara e ele ia nas pedreiras, né, lá nas pedreiras de granito, de mármore, nessa cidadezinha em Carrara, e ele esculpia direto na pedra sem nenhum modelo base. Ele não levava lá, né, um desenho de um corpo de alguém para ele esculpir. Ele simplesmente chegava lá e ele esculpia direto no bloco, né? Direto na pedra. A escultura da Pietà, por exemplo, que vocês estão vendo aqui na imagem, ela foi esculpida direto de um bloco, né? Era um bloco quadrado que virou essa escultura. Tanto que a parte de trás da escultura ela é reta, né? Ela não tem um movimento como é nas partes laterais e na frente. Então a gente vê que é aquilo que Leon Denis está falando mesmo nesse parágrafo, né? Que é algo que ultrapassa a matéria, algo que transcende, né? Que vence aquela resistência da matéria, mesmo com esse potencial reduzido quando a gente reencarna, quando nós estamos na carne. Então cada vez que se cria isso, né? Que se cria essas obras,
quando se cria algo belo, quando se cria algo útil e elevado, não é apenas o artista, né? É o espírito na sua parcela do poder criador, é uma fractal que, ligada à sua referência, que é Deus, a vazão faz um eco na obra divina aqui na Terra. E nesse outro parágrafo ele diz que lá no espaço, ou seja, no mundo espiritual, né, a obra criadora ela se amplia porque o espírito ele está livre daquela resistência da matéria, né? Ele não tem o limite que é estar aqui na carne. E aí ele consegue moldar os fluidos com muito mais facilidade, né, com muito mais rapidez e de uma forma muito mais perfeita, né? Então a dificuldade que a gente encontra assim para se construir aqui na Terra em questão de tempo, em questão também da própria matéria, né, da resistência da matéria, do lado de lá não existe. Enquanto aqui na Terra a gente precisa de ferramentas, a gente precisa de esforço físico, né, de muitas e muitas pessoas para realizar algo. No plano espiritual, tudo se realiza através do pensamento, de uma forma muito rápida. No livro Consolador, Emmanuel até dá o exemplo, né, que a arte divina ela começa no pensamento. Então, do lado de lá, pensou, fez. O próprio nosso lar é um exemplo disso, né, que é uma cidade espiritual que é fruto de um trabalho coletivo de espíritos que com a força mental e fluídica plasmaram as edificações, as ruas, os jardins, né, e tudo que compõe aquela cidade. Então, nesse parágrafo, Leon Denis ele basicamente está dizendo que no plano espiritual o pensamento é o construtor. Então, se o espírito for nobre, ele cria algo belo e harmonioso, mas se ele ainda sofre de muitas perturbações, aí outras formas virão, né? Formas mais sombrias, formas mais pesadas. E aqui ele reafirma sobre a mente ser a força que plasma a ideia, e como no plano espiritual não há limite, né? Como vimos no parágrafo anterior, as obras elas são muito mais flexíveis, né? Elas apresentam muito mais movimento. Ele até cita que alguns arquitetos na Terra, eles continuam o trabalho deles do lado de lá, só com uma beleza muito mais superior, né? Porque eles têm muito mais facilidade, é muito mais fácil para ele construir coisas mais fluidas, né, com mais movimento. Ele até cita aqui nesse parágrafo, né, que lá arquiteturas mais estranhas, mais variadas, ultrapassando em grandiosidade e beleza todas as criações dos nossos sonhos. Então, no espaço a gente tem mais fluidez, né? A gente tem mais liberdade dessa criação, obras mais luminosas, enfim. É como se do lado de lá fosse uma versão premium e aqui fosse uma versão demo ainda, tá? Eu tô me engateando. E eu achei interessante também que nesse parágrafo, mais pro finalzinho, ele gera uma comparação entre Raymond, que constrói uma casa, né, de acordo com seus gostos terrenos, e também cita sobre Mozart e Sardou, que constroem palácios ornados de plantas e flores. Então a gente vê que a conexão ela vai muito além do espaço físico, né? O espaço físico ele é um intermediador entre o que nós temos aqui e agora e o lado de lá. Um ambiente é capaz de nos fazer bem, mas também é capaz de nos fazer mal. Um exemplo disso é como a gente chega na casa espírita, né? Quando a gente chega, às vezes a gente está um pouco agitado, né? Às vezes atordoado com muitos problemas, enfim. E quando a gente adentra naquele lugar, a gente sente um choque de energia, né? Como se elevasse ali o nosso padrão vibratório. Então achei interessante quando ele traz esse aspecto, né, de plantas e flores, né, nesse assunto da natureza, porque como diz também, né, no livro Consolador, Emmanuel fala que a natureza é o livro em que Deus escreveu a história da sua sabedoria. É alguma coisa nesse tipo, assim, né? Não é essa frase certinha, mas é nesse aspecto. Então é uma forma de conexão também, né? A ciência ela já comprova através de diversos estudos o quanto que a biofilia em ambientes construídos, em espaços físicos, é capaz de elevar os nossos padrões de bem-estar, né? O quanto que isso nos faz bem. Ter esse contato com a natureza, com formas mais orgânicas, mais fluidas, né? Enfim, o quanto que isso nos gera bem-estar. E quando a gente traz isso para o ambiente, talvez o maior desafio dos artistas, né, dos profissionais na área da construção, seja projetar ambientes belos, mas não belos no sentido das tendências, sabe? No sentido dos padrões.
Porque uma casa amarela, por exemplo, pode ser bonita para mim, porque isso remete a uma casa de vó, às memórias afetivas, né? Enfim, remete às minhas memórias. Mas uma casa amarela pode não ser bonita para você que está me assistindo, né? Porque você não acha bonito e tá tudo bem. Então, não belo nesse sentido, né? Mas uma beleza mesmo ligada aos atributos divinos, como Leon Denis explica, né, em outros capítulos desse livro. Então, o quanto que aquele espaço é capaz de ser organizado, funcional, dizendo no sentido da matéria mesmo, né? Mas o quanto que ele é capaz de nos manter equilibrado, de nos proporcionar saúde e de nos religar a Deus. Bom, e aí agora a gente vai para um outro capítulo, né, o subtítulo ali do livro, ainda na parte 1, que é a arquitetura na Terra e no espaço, e a catedral terrestre e a catedral fluídica. E aí, Leon Denis fala, né, sobre arte sublime. Então, sublime é algo elevado, né, é algo divino. E aqui ele fala sobre a arquitetura, né, aqui na Terra, ser considerada uma arte sublime, né, porque em determinadas situações, em determinados espaços, nós somos capazes de nos religar a Deus, né, a gente se conecta com a espiritualidade. Mesmo aqui a matéria sendo mais rígida, né, conforme ele falou, esse espaço construído, ele é capaz de nos tocar intimamente. E quando ele fala aqui nesse sentido de prender todas as artes, né, e no sentido de muitas vezes servir de proteção, ele quer dizer que a arquitetura, ela abriga e integra outras artes, né? É uma catedral, por exemplo, que é o assunto aqui desse capítulo, ela vai abrigar a pintura, ela vai abrigar a música, ela vai abrigar a escultura, a poesia e por aí vai. Então, quando ele fala nesse sentido, né, de prender todas as artes, é nesse sentido de abrigar outros tipos de arte. Então, quando ele fala aqui nesse sentido de sublime, né, de sublimidade, é em relação ao quanto o ser humano ele é capaz de erguer monumentos que refletem a sua conexão com o divino, né, a sua ligação com o divino. E aqui, Leon Denis ele fala o quanto que as construções do lado de lá são rápidas, né? Conforme ele também já deu uma pincelada ali em outros parágrafos. Mas que aqui do lado de cá, né, na Terra, são necessários longos e pacientes esforços para se concluir uma obra. A Pietà, por exemplo, que eu trouxe de exemplo para vocês, né, de Michelangelo, ela demorou 2 anos para ser concluída. E do lado de lá não é assim, né? É muito rápido. E aí ele dá o exemplo, né, da catedral, que no plano espiritual uma catedral ela pode ser criada instantaneamente. Ele até fala aqui, né, que normalmente um mestre reúne um grupo de alunos, o pensamento plasma, forma e cria-se a catedral, né? Mas aqui na Terra é completamente diferente. Uma catedral ela só fica pronta depois de muitos e muitos anos. Lógico que com o avanço da construção civil, né, não se demora mais 300 anos como era antigamente, mas ainda se demora muito tempo comparado ao lado de lá, né? Ele até cita aqui, né, sobre gerações de artistas, porque cada geração, no seu tempo, entrega uma parcela na criação daquela catedral, né? Como eu disse, às vezes são 300 anos para uma catedral ficar pronta. Então, aquele que iniciou o projeto, aquele que iniciou, né, de pegar os tijolos ali e construir, não viu a obra pronta, né? Então, cada geração contribui para aquela parcela daquele trabalho. E aí no texto ele fala, né, que na Terra a catedral ela é tomada como modelo da arquitetura. E quando ele quer dizer modelo, é a relação de um marco, de um estilo dentro da arquitetura, né? Que a catedral ela é um ícone dentro da arquitetura. A gente tem, por exemplo, no período românico, que é um período que vem depois do período clássico, que as principais obras que se destacam nesse período foram as catedrais. E o principal ícone nesse período românico é a Catedral de Santiago de Compostela, na Espanha. Depois a gente tem o período gótico, né, que é marcado pela Catedral de Notre-Dame, em Paris, por exemplo. Aí no Renascimento a gente tem a Catedral de Santa Maria del Fiore, que é a Catedral de Florença. No período moderno, trazendo um pouco agora para o Brasil, a gente tem a Catedral de Brasília. Então, quando ele fala sobre modelo, né, são esses ícones, né, dentro da arquitetura que marcam o estilo. E aí aqui nesse parágrafo a gente percebe que
que a obra não pertence a um indivíduo, né? Que a obra ela pertence à coletividade, né? Ele até fala que foi a fé, foi o entusiasmo dessas pessoas que ergueu construções como essa, né? De gerações e gerações, cada um vai contribuindo ali com a sua parcela. E ele também traz um aspecto muito interessante, que ele fala que a espiritualidade ela colabora na criação dessas obras, né? Na criação dessas catedrais, ou seja, muitos arquitetos e artistas encarnados recebem a inspiração dos espíritos, né, do plano espiritual. Ele até fala aqui, né, na medida que eles podem compreender e interpretar. Quando ele fala, né, sobre essa capacidade dos artistas, né, poderem compreender e interpretar o que a espiritualidade está falando, eu quero trazer como exemplo as pirâmides do Egito, né, e como referência eu trouxe um texto que está lá no livro A Caminho da Luz. E só para a gente se situar, né, isso está lá no livro também. A civilização egípcia, ela veio do sistema de Capela, que está numa distância de 44 anos-luz aqui da Terra, e era um povo muito nobre, né? Eles tinham muito essa questão do culto ligado ao bem, do culto ligado à verdade, e eram povos cheios de nobreza moral. E aí Emmanuel fala lá no livro que os egípcios, eles foram inspirados, né? Eles foram impulsionados pelas forças do alto a construírem as pirâmides, e que a construção dessas grandes pirâmides seria uma mensagem eterna para as futuras gerações. Então, quando o Leon Denis cita, né, aqui no livro, na medida em que podem compreender e interpretar, os egípcios eles estavam prontos para compreender, interpretar e, acima disso, executar aquela obra. E aí eu trouxe o trecho, né, aqui do que está lá no livro. E Emmanuel fala assim: cada medida tem a sua expressão simbólica relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e a sua posição no sistema solar. Trouxe até a foto, né, aqui para vocês, que os 4 cantos da base piramidal estão alinhados com os 4 pontos cardeais, né, norte, sul, leste e oeste. E aí Emmanuel continua, né, ali está o meridiano ideal, que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem. Então aqui também na imagem a gente vê, né, que o meridiano que passa lá nas pirâmides do Egito é o meridiano 30 graus Z, ou seja, que está a 30 graus a leste, né, do meridiano de Greenwich, e é o meridiano que realmente atravessa mais terras comparado a outros meridianos. A distância aproximada entre o Sol e a Terra, né? Então a gente vê que a altura original dessa pirâmide é de 146,7 metros e multiplicada por 1 bilhão corresponde aproximadamente à distância entre o Sol e a Terra. Aqui eu estou trazendo, tá, gente, só uma pincelada, né, até para o estudo não ficar muito longo. A longitude percorrida pelo globo terrestre sobre uma órbita no espaço de um dia. E aqui Emmanuel está falando sobre a rotação, né, o giro da Terra em torno de si mesmo no período de 24 horas. E quando ela realiza essa rotação, ela também está realizando a sua translação em torno da órbita solar, no período de um ano, né, 365 dias. E uma translação completa ao redor do Sol leva 365,24 dias solares. E segundo alguns historiadores, né, a unidade que os egípcios usavam era a polegada piramidal. A grande pirâmide possuía um período de 36.524 polegadas piramidais. E se a gente divide esse número por 100, a gente encontra a duração do ano solar, né, de 365,24 dias solares. Fala também sobre a precessão dos equinócios e bem como outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Então a gente percebe que quando o trabalhador está pronto, né, o trabalho ele vem. E se o artista está em conexão, se ele é capaz de compreender e interpretar, a inspiração vem, porque a espiritualidade está disposta sempre a nos ajudar. E aqui Leon Denis cita sobre a catedral ser uma moldura, né, de todas as artes. A moldura de um quadro é aquilo que reveste, né, aquela obra, né, aquela imagem que fica ali. E a catedral é como se fosse a moldura desse quadro, né, conforme a gente viu lá no início. Dentro da catedral a gente tem a música, a gente tem a pintura, a gente tem a escultura, né, muitas outros tipos de arte, né. E a catedral em si, como ele fala, né, a moldura em si,
ela carrega aquela frieza do granito, né? Aquele aspecto imóvel, apesar de ser imóvel, sim, né? Mas no sentido de não apresentar o movimento, né? De ter certos limites de expressão à vida, né? E aqui ele cita também sobre uma diferença, né, entre as obras daqui e as obras do lado de lá. Porque as obras daqui, né, que são capazes de exprimir movimento dentro da arte, né, é apenas a música. Mas lá no plano espiritual não tem isso. Todas as obras elas conseguem exprimir movimento, luz, né, cor, tudo, literalmente tudo lá representa a vida, né, consegue expressar a vida. Então ele fala, né, que diante da realidade espiritual, apesar do gênio dos artistas, né, a sensação da arte aqui é como se fosse algo incompleto, né, porque lá ultrapassa as barreiras, né, e aqui a gente ainda tem as nossas limitações. E aí ele fala que os artistas da Terra, né, do nosso orbe, devem se inspirar nos modelos do lado de lá, se aproximando mais e mais da fonte divina. E fala também, né, sobre um avanço que já existe, né, que segundo ele os artistas do futuro vão se interessar ainda mais, né, em representar nas suas obras essa fluidez, esse movimento, né, mais espiritualidade. E ele fala que as outras artes elas vão conseguir alcançar isso, a arquitetura também vai, mas que de uma certa forma ela vai ainda ficar presa às formas rígidas porque ela trabalha diretamente na matéria. E lendo isso eu me lembrei da Catedral de Brasília, né, que é um projeto de Oscar Niemeyer, e é algo assim que no seu aspecto material, né, a gente não está muito acostumado em ver. Ela tem um formato hiperboloide, que é mais ou menos um formato que faz dessa forma assim, né? E ela é formada por 16 colunas que elas se inclinam para o céu. E Oscar Niemeyer deu esse formato, né, a essas 16 colunas como se fossem mãos, né, erguidas para o céu, em direção ao céu. E entre elas a gente tem vitrais, né, que abraça, dentro do ambiente, né, abraça toda a luz natural. Então a gente já tem, né, alguns avanços assim nesse sentido, conforme Leon Denis está explicando, e se os artistas, né, ficarem cada vez mais conectados com a fonte, né, com a referência da sua fractal, que é Deus, e mergulhados, né, no propósito real da arte, nós teremos espaços com mais fluidez, com mais espiritualidade, com mais vida, né, no geral. Bom, gente, então é isso. Agora a gente encerra, né, essa parte da arquitetura e da catedral e vai para a aula seguinte, que é a primeira lição do Esteto.